Se você ganha pouco, provavelmente você já ouviu aquela frase: é só economizar que melhora de vida. Mas a verdade é que não é isso. Economizar R$ 500 ganhando R$ 10.000 é uma coisa. Outra coisa é você economizar o dinheiro mal dando para poder pagar suas contas. É completamente diferente, né? E é justamente sobre isso que eu tenho que falar com vocês hoje, né? Que eu quero falar com vocês hoje sobre o minimalismo financeiro para quem ganha pouco, né? Que é a realidade da maioria das pessoas. Porque o minimalismo financeiro não é viver sem as coisas, né, gente? Não é parar de viver, não é viver dentro de uma bolha, não é passar vontade. É muito menos significa que você precisa ter uma casa vazia ou não comprar completamente nada, né? É aprender a fazer escolhas inteligentes, né? É aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você a favor da sua realidade. E mesmo ganhando pouco, existem decisões que podem fazer uma diferença enorme na sua vida financeira, tá? Primeiramente, qual é o primeiro passo para fazer o minimalismo financeiro para quem ganha pouco? Primeiro, aceite a sua realidade financeira. Eu sempre vou bater nessa tecla que você precisa enxergar a sua realidade financeira para você começar a guardar um valor, a ter uma reserva financeira, a viver de maneira minimalista, tá? Porque muitas vezes a gente se espelha na vida dos outros, né? A gente vê a base da vida do outro e quer viver da mesma forma. Se você ganha um salário mínimo, sua estratégia precisa ser diferente de uma pessoa que ganha 5, que ganha 10, né? Por quê? Porque são realidades diferentes, né? São coisas bem diferentes, né? E isso não é um motivo de vergonha. Pelo contrário, né? É simplesmente a sua realidade atual. E se você quer mudar a sua realidade atual, você vai ter que começar entendendo que a sua realidade não é a de fulano, porque você precisa mudar a vida financeira. Mas primeiramente você precisa enxergar o momento atual que você está vivendo, tá? Você não precisa ter dinheiro, digamos que outra pessoa tem para começar a cuidar do seu. Você precisa cuidar do seu sem olhar para o que o outro tem, né? O problema é que muitas vezes nós olhamos para a vida do outro, né? Para o padrão de consumo da outra pessoa, né? E tentamos acompanhar. E isso é o que leva muitas pessoas a se endividar. Seja uma roupa aqui, um celular ali, uma compra parcelada, um delivery, uma promoção, um parcelamento. E quando percebemos, o dinheiro todo já foi embora. Por quê? Porque queria acompanhar o padrão de vida e de consumo da outra pessoa, né? Então, assim, enxergue a sua própria realidade e esqueça a realidade do outro, né? Uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é tentar ler sobre a vida financeira, assistir podcasts. Adoro assistir podcasts. Enquanto eu tô fazendo as coisas, tô com fone no ouvido aqui, tô ouvindo podcast pra, né? Isso aumenta o seu conhecimento, né? E aumenta a possibilidade de você conseguir economizar cada vez mais. Ao invés de você estar olhando, né, a vida do outro, stories do outro e querendo fazer igual, querendo imitar a vida do outro. Então, assim, você só vai se cansar e se sentir frustrado. Ou talvez seja a realidade da outra pessoa também. Ela tá querendo viver conforme outra pessoa vive. E tipo assim, isso é uma tamanha burrice, você querer viver no padrão de vida que o outro vive, né? A segunda dica é: minimalismo financeiro não é viver com menos, é gastar com mais intenção. Como assim? Quando eu falo de minimalismo financeiro, não tô falando para você cortar tudo, para você zerar todos os gastos da sua vida. Eu tô falando para você começar a separar 3 coisas, né? Preciso, quero e posso esperar. São 3 coisas que vão, né, te ligar o gatilho aí de ter a certeza que você pode, que você precisa, se aquilo cabe no seu orçamento, né? Por exemplo, necessidade é uma coisa, né? Vontade é outra. E aquilo que você pode esperar também pode ser isso, né? Pode ser apenas uma vontade. Porque quem ganha pouco não pode deixar que cada vez que aparecer uma vontade
transforme automaticamente em uma compra, né? Ah, eu vi aquilo ali no aplicativo lá, eu vou comprar porque eu quero, mas será que isso cabe na minha realidade? Será que isso faz sentido para mim, né? Terceira dica, pare de subestimar pequenos gastos. Agora vem uma coisa que parece pequena, mas que faz total diferença, gente. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem um gasto de 5 reais aqui, 10 reais ali, 15 reais da colar, né? E quando a gente vai ver, isoladamente, parece que esses valores são insignificantes. Mas quando nós colocamos na ponta da caneta, principalmente se você passa tudo no cartão de crédito, quando é no final do mês, a fatura vem um absurdo. E aí fica na cabeça, meu Deus, o que foi que aconteceu? Então, assim, isoladamente parece que não é quase nada. Mas quando você coloca na ponta da caneta, no final da fatura, vem, né, o grande estrago, né? Então, assim, se você repete isso, né, meses após meses, isso se torna um verdadeiro desastre. Imagine que uma pessoa consiga eliminar apenas 10 reais por dia de gastos que ela realmente não precisa, que são coisas desnecessárias, né? Em um mês, 30 dias, ela gastando todo dia esses 10 reais, digamos que ela, né, faça um desafio e pare. Essa pessoa economizou em um ano R$3.600 através dessa coisa de evitar esses gastos, né, que a gente tá falando aí, que são esses gastos de economizar 10 reais por dia, né? Então, assim, é claro que nem todo mundo consegue economizar 300 reais no mês e não deve ter uma regra, mas você tem que começar a cortar gastos que você vê que é desnecessário e que seja a ponto de você perceber que pequenos valores também merecem atenção, né? E que faz uma grande diferença no final das contas. A quarta dica é: faça o desafio do eu já tenho, né? Por exemplo, você já tem uma coisa, antes de comprar alguma coisa, faça uma pergunta simples, tá? Eu já tenho isso, né? Vou comprar uma roupa, eu já tenho algo parecido, vou comprar um produto para casa, eu já tenho algo parecido, existe uma coisa aqui que pode cumprir a mesma função? Por exemplo, eu tenho algo que tem a mesma função que essa, só muda a diferença que são poucas coisas. Então, assim, eu não preciso daquilo, né? Tem algum produto parado? Essa pergunta evita muitas contas duplicadas, né? Evita muitos gastos duplicados. Por exemplo, tem coisas que talvez você não precise, que aquilo possa estar substituindo, né? Que não seja necessário comprar. E também faz você começar a valorizar aquilo que você já possui. Para que eu comprar uma coisa que eu já tenho, né? Sendo que aquela é parecida, sendo que aquela tem a mesma função, tem a mesma finalidade. Então, assim, isso ajuda demais, tá, gente? Isso evita muito gasto e muito desperdício, tá? A quinta dica é: promoção não é economia se você não precisa. Eu acho, assim, que eu já bati na tecla aqui várias vezes e eu quero reforçar que mesmo que uma loja esteja em promoção, né, e eu não preciso daquele item e eu vou lá e compro só porque estava na promoção, eu não economizei, eu gastei, né? Porque a palavra promoção, ela traz uma ideia de que eu preciso comprar aquilo agora, hoje, no momento, né? Mas existe uma pergunta muito mais importante: eu compraria aquilo se não tivesse na promoção? Aquilo faz sentido para mim? Né? Se a resposta for não, talvez você não precise dessa coisa, talvez você não esteja economizando, talvez você esteja gastando mais, né? Talvez esteja apenas gastando menos do que gastaria, mas talvez gastou de qualquer forma, porque aquilo não fazia sentido para você, né? E para quem ganha pouco, até o gasto menor faz sentido. Seja lá o menor gasto possível, ele vai fazer todo sentido, né? A sexta dica é: cuidado com eu mereço. Isso aí anda cheio, gente. Eu já fiz muito isso, né? Eu posso, eu mereço. Eu trabalho para isso, eu me mimei. A besteira de achar que precisa se mimar, que precisa, né, ter coisas ao invés de ter tranquilidade e paz financeira. Por que eu falo para vocês ter cuidado com esse eu mereço, né? Porque eu quero falar uma coisa sem julgamento, né? Você merece coisas boas,
você merece descansar, você merece se divertir, você merece ter uma paz financeira, você merece comprar algo que você gosta de verdade, né? O problema não é pensar eu mereço, o problema é quando usamos essa frase toda vez que queremos alguma coisa sem sentido, alguma coisa que não faz sentido para nós, mas a gente usa essa frase eu mereço para se justificar. Eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Eu não tô aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, até porque eu tô aqui para trazer para vocês dicas que funcionaram para mim, que funcionam até hoje, tá bom? Aí a gente tem aquela ideia de eu trabalhei muito, então eu mereço. Eu tive uma semana difícil, então eu mereço, né? Eu tô triste, eu mereço. E quando percebemos, usamos o consumo para tentar resolver nossas emoções, que na maioria das vezes as nossas emoções estão ligadas à nossa vida financeira fracassada, né? Se você tá triste, se você tá frustrado, se você tá chateado, se você tá entediado, muitas vezes está ligado à nossa vida financeira. A gente tá mal, né? Porque a vida financeira também não vai bem, mas a gente quer meio que dar uma disfarçada através de compras, sabendo que a gente tá cavando um buraco cada vez mais fundo, né? Você merece se cuidar, mas não precisa transformar todo o sentimento em uma compra. Por quê? Porque isso vai se tornar um grande problema lá na frente, tá? A sétima dica é: crie um estoque financeiro. Como assim? Se você ganha pouco, talvez uma das melhores coisas que você pode começar é construir a sua reserva financeira, tá? Não tô falando de você já começar querendo guardar 1.000, 10.000, né? Comece com aquilo que é possível. Eu já falei aqui pra vocês em vários vídeos que eu comecei a minha reserva financeira com apenas R$ 5, né? 1 ano e meio atrás. E foi a minha virada de chave, né? Eu acreditei, coloquei nome naquela caixinha, coloquei uma meta e eu consegui, né? Hoje é a minha caixinha das oportunidades, mas antes era para poder quitar um valor, né? Quitar uma dívida. Assim, um conselho que eu dou para vocês aqui: comece com o que você tem. Seja R$5, R$2, R$10, R$20. Gente, uma caixinha para você abrir hoje é R$1. Se você tiver R$1 na conta, você já abre uma caixinha e coloca uma meta nela, né? Então, assim, o primeiro objetivo pode ser simplesmente criar o hábito de não gastar absolutamente tudo que entra, porque na maioria das vezes a gente tem essa interna sensação que se você gastar com um valor, você vai se sentir bem, né? Então, assim, só de você criar o hábito de guardar, você já vai estar vencendo uma missão, né? A primeira meta, por exemplo, se você nunca guardou nada, a primeira meta é R$100. Você vai colocar 5 ali, 10 ali. Quando você vai ver, a sua meta já foi batida, você vai colocar uma meta maior, R$500, bateu a meta, coloca uma meta maior. Então, assim, a meta vai crescendo conforme a sua realidade permite, né? Porque, assim, eu acho que também não adianta a pessoa ter um patrimônio e ter contas sem pagar. Então, assim, é válido que você faça toda a sua organização financeira, né, para você melhorar a sua situação financeira, para depois você ter um patrimônio, ter um valor guardado. Mas, assim, a caixinha da reserva financeira é isso: começar com pouco para que você possa alimentar esse hábito para que ele cresça, tá? A 8ª dica é: dinheiro economizado precisa ter destino. Como assim? Se um dinheiro não tem meta, não tem nome, não tem direção, você vai gastar ele com qualquer coisa, né? Aqui é um erro que muita gente comete. Eu cometi muito na minha vida. Consegue economizar R$50, deixa o dinheiro misturado, né? E quando você vai ver, já foi tudo, gastou tudo. Então, assim, depois aparece uma compra, uma vontade, uma promoção e aqueles R$50 desaparece. E aí já era, né? Por isso que o dinheiro que você conseguir economizar precisa ter um destino, uma caixinha, você colocou lá, pronto, não vai mexer, né? Então, assim, se você deixa na sua carteira, se você deixa na bolsa, se você deixa no dinheiro misturado que você tem que se virar, o dinheiro some. Então, assim, o dinheiro tem que ter um destino, né? Tem que ter um lugar, uma caixinha, um cofrinho, enfim. Por exemplo, reserva de emergência. Se o destino da sua caixinha foi esse, você vai colocar o nome na meta, caixinha nas caixinhas, né? Ou reserva de emergência, quitar dívida, né? Investimento, objetivo específico, por exemplo, uma casa, um carro, uma moto, enfim. Comprar
uma coisa planejada, não comprar uma coisa porque você viu, desejou e tem vontade, não é isso, né? Quando você dá um nome ao dinheiro, fica muito mais fácil de proteger, porque vem o gatilho de eu não posso porque é para isso, né? Então, assim, é muito válido isso aí, gente. Precisa ter nome e ter destino, tá? A nona dica é: minimalismo também é aprender a dizer não. Vocês vão entender quando vocês começar a praticar o minimalismo assim, por hábito mesmo, que muitas vezes dizer não para uma compra impulsiva, muitas vezes dizer não para uma compra na promoção ou porque tá barato, você tá dizendo sim para uma meta, para uma possibilidade futuramente, tá? Talvez essa seja uma das partes mais difíceis, né, de você conseguir fazer essa meta. Por quê? Porque dizer não às vezes é complicado, né? Às vezes você tem um grupinho de pessoas que só vale se você estiver no meio, só vale se você sair todo final de semana, porque senão você... Então, assim, você vai ter que aprender a ser muito sozinho para você aprender a dizer não. Por quê? Porque não... por exemplo, uma compra não planejada pode te trazer malefícios no futuro, né? Porque você vai precisar dizer não para uma compra, para uma promoção, para um parcelamento, dizer não para acompanhar o padrão de vida de outras pessoas, né? Querer comprar as coisas porque as pessoas têm, talvez se você não comprar, você não vai ser bem inserido ali naquele meio. Às vezes o não das pessoas é um sim de Deus, tá, gente? E dizer não hoje pode significar dizer sim para algo mais importante no futuro. Isso é muito sério. Cada não consciente para um gasto pode ser um sim para a sua futura liberdade financeira, para o seu patrimônio, tá? A 10ª dica é: não corte o que é essencial. Jamais. Você vai cortar gastos variáveis, você vai cortar gastos que você vê que são coisas que você não precisa. Jamais você vai cortar os gastos necessários. Por quê? Aqui eu quero mostrar para vocês a responsabilidade de evitar que vocês façam essa besteira de cortar os gastos necessários, tá, gente? Minimalismo financeiro não significa que você vai cortar o que é necessário, você vai cortar o que você não precisa, tá? Você vai cortar coisas desnecessárias, tá? Não deixe de comprar o alimento que é necessário, né? Não deixar de cuidar da saúde de vocês jamais, porque de nada vale ter dinheiro e não ter saúde, né? Então vocês não vão cortar a alimentação, não vão cortar coisas da saúde de vocês, né? Como cuidar da saúde. Não deixar de pagar a conta essencial para simplesmente fazer o minimalismo financeiro. Vocês vão cortar coisas desnecessárias. Não deixe de pagar uma conta essencial, né? Jamais. Não vai fazer isso. A ideia é cortar desperdícios e excessos e não necessidades básicas. Então, assim, gente, a ideia não é cortar as contas essenciais jamais. Alimentação, essas coisas, não. Vocês vão, né, fazer esse minimalismo com coisas desnecessárias que vocês vê que, digamos que são coisas que não faz sentido, né, que faz tanto sentido para a vida de vocês, porque muitas vezes o consumismo é tanto que a gente acha que a gente pode tirar da alimentação, da saúde, para poder, né, satisfazer esse vício. A ideia é cortar desperdícios e excessos, não necessidades básicas, jamais, tá? O objetivo é encontrar esse equilíbrio aí, né? A 11ª dica é: crie uma lista de compra e espere 24 horas. Como assim? Antes de vocês comprar algo que vocês vê que é desnecessário, vocês vão fazer uma lista para vocês ver se isso realmente faz sentido, né? Se você viu alguma coisa que você quer comprar, você vai ver, não vai comprar imediatamente, você vai esperar as 24 horas e se perguntar se você realmente quer isso, se você realmente precisa disso e se isso tá cabendo dentro do seu orçamento, né? Se depois de 24 horas isso não for tão interessante, vai perder força, né? Vai perder sentido. Porque assim, gente, muitas compras por impulso desaparecem quando damos tempo para a emoção passar, né? Isso é muito real. A 12ª dica é: reduza o consumo, mas aumente o aproveitamento. Como assim? Uma coisa que eu gosto
muito no minimalismo é essa ideia de que não é apenas comprar menos, é aproveitar melhor o que você já tem, né? Pra que eu vou comprar uma roupa, um sapato novo só para mim ter gasto, se eu tenho algo que eu posso continuar usando e que isso ainda me serve, né? Use suas roupas, né? Termine seus produtos de cabelo, de pele, cosméticos, né? Digamos que cuide dos seus móveis. Eu tenho o maior carinho por tudo que eu tenho, gente. Pra mim trocar assim, só se for, né? Mas não pretendo. Tipo assim, tem coisas que realmente quebra, que não faz sentido a gente, né, consertar. Mas tem coisas que a gente pode viver com aquela coisa, né? Às vezes a gente é só o consumismo mesmo, né? Evite substituir algo que ainda tá funcionando em sua casa apenas porque apareceu uma nova versão. Por exemplo, eu vou comprar uma coisa nova porque isso aqui já tá velho, já tá ultrapassado. Isso protege o seu dinheiro, né? Evita gastos e desperdícios. A 13ª dica é cuidado com as compras online. Por que eu falo isso pra vocês? Hoje, a loja está literalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso celular, né? Então assim, você pode comprar algo, qualquer coisa, né? Deitado numa cama, no seu sofá, descansando. Então assim, em um clique, em um Pix, é uma compra feita. Você piscou, você comprou. Às vezes você nem dá tempo de pensar naquilo, né? E é justamente essa facilidade que pode tornar o consumo mais perigoso. Por quê? Porque compra sem pensar, sem revisar. Acha que simplesmente, né? Porque eu tenho crédito no cartão de crédito que eu vou comprar, que eu posso parcelar em tantas vezes. Mas isso cabe no seu orçamento, né? Tenha cuidado, gente. É muito marketing, né? É muita coisa assim para confundir a nossa mente. E a gente sabe que as pessoas, né, as empresas estudam cada vez mais para fazer com que a gente compre, né? Esse é o marketing deles. Então assim, tire as notificações de lojas, tá? Do celular de vocês. Eu desativei as notificações porque eu não pretendo comprar nada por tão cedo, né? Eu pretendo fazer um minimalismo aí bem interessante. Evite ficar navegando sem objetivo, só olhando. Não, vou olhar aqui porque eu tô sem nada pra fazer. Ao invés de vocês, né, ficar olhando coisas sem sentido, procure um podcast sobre educação financeira, né? Procure vídeos sobre educação financeira. Isso vai te dar mais gatilho, ao invés de te dar gatilho de gasto, vai te dar gatilho de como economizar, tá? E principalmente, não entre em loja online apenas para dar uma olhadinha se você costuma sair de lá comprando, se é um cesto que você tem, se é um hábito que você tem, né? Porque assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai contra a realidade da gente, né? A 14ª dica é minimalismo financeiro para quem ganha pouco começa com orçamento. Isso significa o quê? Que para você ter um minimalismo financeiro, você vai precisar principalmente de começar a entender o seu orçamento, fazer uma planilha, né? Você tem que dividir o seu dinheiro em 4 prioridades: sobrevivência, né? Que é a alimentação, moradia, contas e necessidades básicas. A segunda categoria é dívida. Se você possui dívidas, elas precisam entrar nesse planejamento. Então assim, quando você faz o planejamento, você vai dividir tudo direitinho, né? Terceira categoria, qualidade de vida, porque você também precisa viver, você não vai ficar preso dentro de uma bolha, né? Os percentuais podem mudar completamente conforme a sua realidade, a sua renda, tá? Não quero que você fique preso a uma fórmula, você vai ver aí quanto dá para você fazer para cada qual, né? E o importante é saber exatamente para onde cada valor tá indo, certo? Vocês vão fazer aí esse orçamento conforme a realidade de vocês. Cada um tem uma realidade diferente, né? Uma renda. E a 15ª dica é: o minimalismo financeiro não vai aumentar a sua renda, mas pode mudar o que você faz com ela, né? Se você desperdiça, se você gasta sem necessidade, você vai mudar essa relação aí, né? Eu também quero ser muito honesta com vocês. Se a sua renda é insuficiente para pagar as suas necessidades básicas somente com gastos, isso não vai resolver, né? Nesse caso, além de organizar, de fazer uma planilha aí, vocês vão ter que aumentar a renda de vocês, fazer uma renda extra para poder ajudar aí, né? Mas o minimalismo, ele costuma ajudar enquanto você trabalha nessa direção. Por exemplo, você tem uma fonte de renda a mais
para poder esse valor ir multiplicando, né? Mas assim, gente, porque quando você reduz os desperdícios, você ganha mais controle sobre o dinheiro que você possui, né? Então, assim, primeiro você tem que controlar o vazamento para depois você pensar em aumentar a quantidade de água que tá entrando aí, né? Você tem que ver onde é que tá esses vazamentos, porque senão você não vai conseguir controlar essa entrada de água, né? Hoje eu quero propor para vocês aqui, tá? Um desafio de 30 dias de minimalismo financeiro, tá? Eu quero propor esse desafio para vocês. Durante esses 30 dias, não compre nada por impulso. Não compre nada que esteja na promoção, porque é impulsividade também. Não compre algo que você já tem, que você já possui. E não compre nada para acompanhar outras pessoas, tá? Faça um planejamento das suas compras, use o que você já tem, anote todos os gastos, faça a planilha aí. Guarde o dinheiro que você conseguir economizar. E no final dos 30 dias, faça uma conta, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, tá? Eu comecei a entender que a organização financeira não acontece somente quando você ganha mais. Ela acontece quando a gente aprende a fazer escolhas melhores. Eu não quero construir uma vida baseada em comprar cada vez mais. Eu quero construir uma vida em que meu dinheiro tenha um propósito, tá? E talvez você esteja começando agora, talvez hoje você consiga guardar R$5 e tá tudo bem, isso é o suficiente, tá? Não despreze o começo, porque o processo faz parte, tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você precisar de 30 dias sem comprar coisas desnecessárias, qual seria a compra mais difícil de vocês cortar durante o mês? Me conta aí. Me conta aqui nos comentários qual seria essa compra mais difícil que vocês teriam que cortar, tá? Eu quero saber qual é a dificuldade de vocês. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, tá? Deixe o hype de vocês, que isso ajuda também demais. Compartilhe com alguém que tá precisando aí de um choque de realidade, tá bom? Que tá tentando organizar a vida financeira. E se você não foi inscrito aqui ainda, se inscreva, porque a gente fala sobre começar do zero, se organizar, né? E espero que você possa ter alguma coisa de interessante através desse vídeo, tá bom? Você não precisa ganhar muito, você precisa cuidar do que você tem, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente, muito obrigado, fiquem todos com Deus e eu espero vocês lá no próximo vídeo. Tchau!